Olá, meus amados irmãos que nos acompanham neste canal abençoado, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentado, amém? Estamos aqui mais uma vez para a nossa leitura diária, nosso pequeno devocional para a classe dos adultos que está estudando nesse primeiro trimestre do ano 2025, a revista com o tema Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Bem, quero apresentar para vocês a revista, né? E o livro de apoio. Olha, gente, o livro de apoio é muito importante para você que é professor de escola bíblica dominical. O autor do livro é o pastor Ezequias Soares, que também é o comentarista da revista. O nosso tema de hoje para quarta-feira, né, diz assim para nós que o apóstolo Paulo foi chamado para defender o Evangelho. A nossa lição, mas a lição de número 1, né, com o tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A nossa leitura bíblica para quarta-feira está em Filipenses capítulo 1, no versículo 16, né? Nova Almeida atualizada fala assim: estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho, a defesa da palavra do Senhor. Então Paulo, ele escreve aos filipenses da prisão, ressaltando o seu chamado para defender o Evangelho mesmo em meio às adversidades. Paulo, ele passou grande parte do seu ministério, né, em prisões, porque ele tinha que escrever. Eu acho que foi um propósito de Deus para a vida dele, mas ainda assim ele conseguiu implantar muitas igrejas, né, no seu tempo. Ele conseguiu fazer tudo isso, né, defendendo o Evangelho. Então o chamado de Paulo era para a defesa do Evangelho. Então, qual o chamado? Porque assim, existe vários tipos de chamado. O chamado específico e o chamado geral. Não, o apóstolo Paulo tem um chamado específico. Então, Paulo foi escolhido como instrumento para levar o Evangelho a quem? Aos gentios, aos governantes da época e ao povo de Israel. Então, Paulo foi escolhido para isso. O objetivo, o chamado específico de Paulo foi para isso. Então, a sua defesa, né, incluía pregar a verdade, né, e em amor, e confrontar a falsidade. Veja bem, Paulo ele pregava o verdadeiro evangelho, e porque o verdadeiro evangelho ele nos confronta. Já falei isso na leitura de segunda-feira. O evangelho nos confronta, ele mostra para nós que se nós estamos em pecado ou não. Ele mostra para nós, através da pregação, no amor, que nós estamos errados e precisamos mudar o caminho, mudar a direção, fazer uma volta. Opa, estou no caminho errado, peraí, vou voltar ao Senhor. Então, defender o Evangelho não é apenas, né, proclamar, mas também proteger a mensagem de Cristo e colocar Cristo como o quê? Como o centro da nossa mensagem, sem nenhum tipo de distorção ou de falsos ensinos. O Paulo falou que se um anjo vier e pregar um outro evangelho, que ele seja anátema. Então, meus amados irmãos, que cada um de nós, como cristão, temos o chamado a defender a fé, e não apenas por palavra, mas com a nossa vida. Será que nós estamos preparados? Guarde essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.